Bom dia, irmãos. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Um texto bastante conhecido, bastante famoso, e que fala de algo que, acredito eu aqui, que todos nós passamos por nas nossas vidas. E eu acho que se nós perguntarmos se temos algo em comum, com certeza isso daqui, né, que esse texto fala, as tempestades ou as aflições das nossas vidas, eu garanto que todo mundo aqui tem algo, né, para dizer. Alguns menos, outros mais, mas talvez em todo instante da nossa vida algo está nos preocupando, né? Algum problema está acontecendo, às vezes nos influenciando negativamente muitas vezes, outras vezes nem tanto, mas sempre temos algum problema para resolver, algum problema para enfrentar. Antes de darmos continuidade, eu vou fazer uma palavra de oração. Nós vamos ler o texto, vou fazer uma palavra de oração. Eu só queria agradecer a presença da visitante que está conosco hoje. Qual que é o seu nome? Solange. Seja bem-vinda, Solange. Que a palavra possa falar com você essa manhã. Vamos ler o texto, irmãos. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos fazer mais uma palavra de oração, irmãos? Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esta mensagem que se inicia agora, meu Deus. Que a tua palavra possa falar em nossos corações, Senhor, nos dar o entendimento necessário para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, cada um aqui, Senhor, que o seu Espírito possa estar trabalhando no coração de cada um aqui, que o Senhor possa estar trabalhando agora, meu Deus, no meu coração, Senhor, me guiando em cada palavra, para que eu possa pregar a sua verdade, meu Deus, apesar das falhas, das dificuldades, meu Deus, a tua palavra é que importa e sua igreja seja edificada, Senhor. Nos perdoe os pecados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, como eu falei, é um texto bastante conhecido, né? E hoje nós vamos relembrar algumas coisas, porque todos nós aqui, acredito que em algum momento já aprendemos sobre isso, mas a vida, ela constantemente nos traz situações para que nós possamos relembrar estas questões. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que Jesus, né, ele entra num barco com seus discípulos e nós vemos que uma tempestade acontece. Apesar de Jesus estar no barco, apesar dos discípulos, né, servirem a Jesus e de tantas maravilhas, Jesus, se nós lermos textos antes, Jesus já estava fazendo os seus milagres. Apesar disso tudo, a gente vê que eles não foram, né, isso não isentou eles de passar pelaquela tempestade no barco. Naquele momento, os discípulos desesperaram, né? E naquele momento a gente viu aquela primeira reação dos discípulos. Um momento de bastante aflição, pelo que vemos. Entretanto, Jesus, sendo Jesus, né, agiu completamente diferente daqueles homens. Ele estava dormindo, mostrando que ele tinha controle sobre todas as coisas.
mostrando que aquilo ali não o assustava. Jesus acorda, acalma a tempestade e os discípulos então ficam maravilhados. Quem é esse que consegue, né, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que grandiosidade foi passar por aquilo, né? Fico pensando o quanto aquilo ali não revigorou a fé daqueles homens, quanto aquela experiência não foi uma experiência especial. De você, né, estar num barco em tempestade e, de repente, devido a palavras de um homem, tudo se acalmar. E isso ilustra bastante a nossa vida, irmãos, como cristãos. Digamos que essa vida aqui é um barco, né? E nós estamos nesta vida aqui com Jesus. Nós que cremos em Jesus Cristo, estamos nesta vida aqui com Jesus. E muitas tempestades acontecem nas nossas vidas. Muitas tempestades aparecem em nossas vidas. E a nossa reação, muitas vezes, é a mesma desses homens, de desespero. Muitas das vezes, as situações que acontecem nas nossas vidas nos traz desespero. Nós olhamos para os lados e não vemos saídas. Nós achamos que vamos perecer. Mas Jesus está conosco, se nós cremos em Jesus verdadeiramente. E assim como Jesus, naquele barco, acalmou a tempestade, nas nossas vidas ele tem poder para acalmar as aflições, as tribulações que acontecem. E esse texto nos traz essas lições importantes, irmãos. Nos mostrando que as aflições, elas são certas nas nossas vidas, independente se nós seguimos a Deus ou não, né? Muitas vezes a gente acha que só o incrédulo que vai passar por más situações. Mas não, a palavra de Deus nos mostra que todos nós, e principalmente os cristãos, aqueles que creem em Cristo, passarão por tribulações, passarão por aflições. Diferente do que é pregado hoje em dia, né? Muitas igrejas hoje, muitas pessoas pregam uma vida de calmaria, né? Uma vida em que passar por tribulações, passar por aflições é significado de estar distante de Deus. Que se algo ruim acontece na sua vida é porque você não está servindo a Deus como devia servir. E muitas pessoas vivem presas nessa doutrina. E é desesperador se isso fosse uma grande verdade, né? Seria desesperador, de fato. Porque nós passamos por tribulações a todo momento em nossas vidas. Então, nós passaríamos a maior parte da nossa vida pensando que estamos longe de Deus. Mas, pela graça dele, isso não é uma verdade. Passar por aflições não quer dizer necessariamente estar distante de Deus. Jesus ele fala para os seus discípulos em outro texto, né, que no mundo tereis aflições. Ele afirma isso para os seus discípulos. Ele fala isso como uma certeza. Vocês terão aflições. A palavra de Deus, né, principalmente no Novo Testamento, mas desde Gênesis a Apocalipse, é o tempo inteiro pessoas passando por aflições e Deus livrando essas pessoas. Nós vamos ver lá em Gênesis o que aconteceu com Adão e Eva, o que aconteceu com patriarcas, depois com o povo de Israel. Nós vamos ver no Novo Testamento aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu com seus discípulos e que ao longo da história foi acontecendo. A palavra de Deus e a história é uma grande história de aflições, de tempestades, e que em muitos momentos foram acalmadas por Deus. Um texto que eu falei para os irmãos é João 16:33, que diz: no mundo tereis aflições, mas ele termina com uma outra afirmação: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é certo que passaremos por aflições, mas também é certo, irmãos, que Jesus está conosco, se nós cremos verdadeiramente nele. E que ele já venceu
o mundo por nós. E que essas aflições que nós estamos passando, elas são passageiras, porque esse mundo é passageiro. Essas aflições foram vencidas porque Jesus Cristo já venceu o mundo. E no momento da aflição, no momento de desespero, muitas vezes nós esquecemos dessa grande verdade. A verdade de que Jesus Cristo está conosco, que Jesus Cristo cuida de nós. O cuidado de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. O cuidado de Deus é algo que tem que nos trazer segurança para essa vida. Que tem que nos trazer calmaria. Exemplificando a relação de um pai com um filho, nós sabemos que os nossos pais estão cuidando de nós. Nós sabemos que os nossos pais têm o total cuidado dos seus filhos. Né? O Nicolas com a Ada novinha, o Nicolas cuida da filha dele. Mas isso não impede que a Ada, às vezes, tenha uns tropeções, caia no chão, não seja feita a vontade dela, que ela fique triste, que ela chore. Mas ainda assim, quando todas essas coisas acontecem, por mais que às vezes seja o pai dela que briga com ela, o pai dela que exorta ela, o pai dela que permite que ela passe por essas aflições, a primeira pessoa para quem ela vai correr é o próprio pai dela, porque ela sabe que o pai dela cuida dela. E esse devia ser a nossa atitude, a nossa reação diante de Deus no momento das aflições, no momento das tempestades. Correr para Jesus Cristo, correr para o Pai. Porque é Ele que muitas vezes está nos permitindo passar por aquela situação. Mas é Ele também que está cuidando de nós. E nós não temos outro caminho para correr. Não temos outro caminho que vá nos ajudar, a não ser os braços do Pai. E aqueles discípulos, eles descobriram isso naquele momento. Eles viram que o melhor lugar que eles poderiam estar era naquele barco, apesar da tempestade, porque Jesus estava com eles. As tribulações, irmãos, e esse aqui é um segundo ponto, elas nos servem muitas vezes para provar. Como eu falei para os irmãos, o que aconteceu aqui mostrou a primeira reação daqueles discípulos. E talvez a primeira reação daqueles discípulos foi aquela porque eles ainda não tinham passado por aquela situação. Porque talvez a confiança deles ainda não estava moldada em Jesus Cristo como devia estar. E por isso o desespero deles. Mas aquela situação serviu para ensinar aqueles irmãos, para ensinar os discípulos. E é o que muitas vezes acontece com a gente. Muitas das tribulações que nós passamos, elas acontecem para que nós possamos aprender. Eu falo muitas porque, na verdade, são todas, talvez de forma diferente, mas todas. Existem as tribulações que Deus permite que nós passemos para nos moldar, e existem as tribulações que nós passamos por causa dos nossos pecados. Mas até essas nós também aprendemos, nós também somos moldados, nós também somos ensinados. Então, as tribulações, as tempestades das nossas vidas, elas nos moldam. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos abrir lá, irmãos? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes.
Eu tô com uma Bíblia que talvez a tradução um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Mas o texto, no caso, não muda, né? A gente vê aqui, então, nesse versículo de Tiago, para que Tiago fala claramente: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende motivo de alegria. É estranho pensar dessa forma, né? O mundo hoje acharia isso um absurdo. Os pregadores, né, de autoajuda de hoje, os coaches de hoje, no meio gospel, acharia isso um absurdo. Fique alegre por passar por tribulações. Se alegre nisso. Porque para o mundo, passar por tribulações, passar por momentos difíceis, realmente, se você não confia em Jesus Cristo, se você não crê em Jesus Cristo, é desesperador. Então, como que eu vou me alegrar nas tribulações? Como que eu vou me alegrar nas dificuldades se realmente eu não tenho para onde ir? Se elas realmente vão me consumir? Mas para o servo de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, o passar por tribulação, muitas vezes, ou deve ser, né, motivo de alegria. Porque nós sabemos que Deus está nos provando, sabemos que estamos aprendendo mais de Deus, sabemos que Deus está nos moldando. E sabemos que sairemos dessa aflição melhor do que éramos antes. Sabemos que se fizermos isso, sairíamos mais santos do que éramos antes. E que Deus aplique em nós, trabalhe em nós a santificação. Lá em Pedro, né, ele dá o exemplo do ouro. O ouro, para você deixar ele o mais puro possível, você precisa queimar ele, colocar no fogo. E você purifica o ouro dessa forma. Usando isso como exemplo, nós somos a mesma coisa. Nós somos santificados e Deus trabalha em nós quando nós passamos por tribulações. Nós aprendemos a confiar mais em Deus. Porque quando tudo está bom, facilmente nós desviamos nossas atenções. Se eu estou tendo uma vida financeira boa, né, facilmente eu desvio as minhas atenções daquilo que realmente é importante e foco na minha vida financeira. Quando eu estou tendo um relacionamento bom com as pessoas que estão à minha volta, um casamento ou amizades, facilmente nós esquecemos do foco de Jesus Cristo e nos dedicamos mais, talvez, ao nosso casamento, às nossas amizades. Então, facilmente nós perdemos a confiança em Deus ou esquecemos que é Ele que está cuidando de nós. Esquecemos que é Ele que nos proporciona todas as coisas. Quando tudo está bom, vem bem nas nossas vidas e nós vamos conquistando as coisas e vamos, né, nos tornando pessoas bem-sucedidas, eu falo em todos os requisitos das nossas vidas, a carne, o pecado, ele faz com que nós esqueçamos de Deus. Esqueçamos que é Ele que nos proporciona tudo isso. E cada vez mais nós achamos que nós estamos no controle das coisas. Cada vez mais nós achamos que nós que controlamos o dinheiro que entra na nossa casa. Nós controlamos o bom relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Mas, na verdade, irmãos, sempre foi e sempre será Deus que está por trás de todas as bênçãos das nossas vidas. E as tribulações, as tempestades, muitas vezes vêm para nos mostrar isso. Muitas vezes estamos na melhor fase da nossa vida e somos surpreendidos com algo muito ruim.
E ali nós lembramos, nossa, eu tenho um Deus que está acima de mim, cuidando de todas as coisas, e eu não tenho poder de nada. Então ela nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a enxergar a nossa inferioridade diante de Deus, a grandeza de Deus. E nos mostra também, irmãos, o poder de Deus. E acredito eu que seja o principal aqui neste texto. Esse texto, esse texto de Mateus, né? Ele é concluído com, eu acho que o que mais nós precisamos prestar atenção nele. O poder de Deus. O controle de Deus sobre todas as coisas. Aqueles homens desesperaram, não à toa, né? Ali tinha pescadores, pessoas talvez que nunca tinham visto o mar. Mas ali também tinham pescadores, pessoas que estavam acostumadas com o mar. Mas a tempestade ela foi tão forte que até esses que estavam acostumados com o mar desesperaram. Realmente pareceu algo para eles impossível de eles resolverem. E era. Eles não tinham controle nenhum daquela situação. Mas o texto nos mostra que nós realmente não temos controle nenhum sobre as situações das nossas vidas, irmãos. E que achar que temos, acreditar que temos algum controle nas nossas vidas é tolice. E nos levará à ruína. Se nós confiarmos em nós mesmos para lidar com os problemas desta vida, nós nos afogaremos. Nós afundaremos cada vez mais. Mas esse texto, ele nos mostra que se nós cremos em Jesus Cristo, se nós temos Jesus Cristo conosco na nossa vida, nós não temos o que desesperar, porque realmente eu não tenho controle, mas Cristo Jesus tem. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele está no controle. Porque se fosse eu, com toda certeza, daria tudo errado. Mas com Deus, que é um Deus perfeito, que é um Deus amoroso, que é um Deus misericordioso, que cuida dos seus filhos, é Ele que está cuidando de nós. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? É um Deus que nos ama infinitamente. É um Deus que cuida de nós de uma forma imensurável. Em cada detalhe, até naqueles que nós nem percebemos. Nós acordamos hoje porque Deus está cuidando de nós. Nós estamos respirando porque Deus está cuidando de nós. Hoje nós temos um sol lá fora porque Deus está cuidando de nós. Ele nos deu alimento, Ele nos dá vigor. Sexta-feira eu estava com febre. Ontem também. Mas eu estou vivo, né? Isso graças a Deus. Então Ele está cuidando de nós o tempo inteiro, irmãos. E nas aflições não seria diferente. Muitas vezes nos perguntamos o porquê que estamos passando por determinada situação. O porquê que eu estou sofrendo por causa disso. Será que eu cometi algum pecado? Será que eu fiz algo contra Deus? Que nesses momentos nós possamos olhar para Jesus Cristo e lembrarmos que talvez estamos passando por tais tribulações porque Deus cuida de nós e elas são necessárias para esse cuidado. Então, irmãos, esse texto, ele sempre vai nos trazer aprendizados e precisa estar na nossa mente, sempre. A palavra de Deus precisa sempre estar na nossa mente, para que nos momentos da tempestade nós possamos lembrar que Jesus Cristo está conosco.
e lembrarmos que Jesus Cristo também passou por aflições. Lembrarmos que Jesus Cristo, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Que ele passou por aquelas aflições para ser exemplo para nós. E eu garanto para os irmãos que ninguém aqui passou pelas aflições que Jesus Cristo passou. Jesus Cristo foi desamparado pelo Pai na cruz. Quando ele está na cruz, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava caindo sobre ele. E o Pai vira o rosto para ele naquele momento, como um castigo. O castigo que era para nós estarmos recebendo. Todo o peso dos nossos pecados, toda a nossa culpa estava caindo sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus, naquele momento, desamparou Jesus Cristo para que nós, irmãos, não fôssemos desamparados. Então, Jesus Cristo, ele passou pelas aflições que nós não passamos. Ele sofreu fisicamente aqui neste mundo e sofreu, né, o castigo espiritual que estava sobre nós. Isso mostra que Jesus Cristo é o exemplo das nossas vidas. Isso mostra que Jesus Cristo está cuidando de nós muito antes de nós pensarmos em nascer, né? Há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus Cristo já mostrava o seu cuidado por nós, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. É tolice confiarmos em nós mesmos. É tolice desesperar, tendo Jesus como Senhor das nossas vidas. Que cada um de nós aqui, irmãos, possamos refletir nisso. Cada um de nós aqui possamos pensar. Olhar para nossas vidas, ver aquilo que está nos incomodando, as aflições que estamos passando e colocar na balança, né? O que é maior, nossas aflições ou Jesus Cristo, nosso Senhor? Se no momento as aflições estão pesando mais, é porque tem algo de errado conosco e precisamos nos voltar para Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo e continuar no nosso caminho, confiados nele e dispostos a enfrentar todas as coisas por amor a ele. Amém? Que Deus abençoe a sua mensagem. Vamos fazer mais uma palavra de oração. Eu mesmo vou orar.